Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira. Assunto de hoje, o negro no Brasil. A história da população da raça negra no nosso país tem verdades que não dão margem à contemporização. Seres humanos arrancados do seu habitat, da sua terra natal, transportados como animais para serem escravizados em outro continente. As humilhações, as privações, as dores sofridas por negros no passado são uma mancha na história do nosso país. Algo que o ideal seria apagar, mas infelizmente não foram escritas a lápis, e sim com sangue. Também não podemos cair na hipocrisia de afirmar que esse racismo, o considerar o negro um ser inferior, não é coisa do século passado ou retrasado. Esse sentimento ainda, mesmo que de forma camuflada, convive entre nós. Temos racistas? Sim. Temos diferenças onde os negros são prejudicados? Sim. Mas da mesma forma que eu afirmo ter os negros a razão em algumas reivindicações, eu deixo claro que generalizar é a mãe de todas as aberrações. Eu sou branco, nunca escravizei ninguém, nunca humilhei ninguém devido à cor da sua pele, nunca estive envolvido em qualquer ato de racismo e repudio esse sentimento. E existem racistas negros. Então, da mesma forma que eu, como branco, consegui me livrar desse ranço, existem negros que não conseguiram. Agora, a gente não pode transformar em racismo tudo o que acontece. Vou dar um exemplo. É gigantesco o número de negros bem-sucedidos que casam com mulheres brancas. Teria eu o direito de chamar esses negros de racistas? Preferem as brancas em detrimento às mulheres da sua raça? Teria eu de chamar essas mulheres brancas casadas com negros de interesseiras que só estão com eles por dinheiro? Claro que não. São seres humanos. Têm gostos, preferências. Isso não é racismo. Então, eu tenho assistido certas cenas deploráveis que passam a demonstrar que a luta contra o racismo, a luta por direitos iguais, está sendo usada para discurso político de uma ideologia decadente que pregava a divisão da sociedade e de fins de carreira, que hoje são órfãos de ideologia, de partido, de liderança, de dinheiro, estão em decadência e fazem de tudo para aparecer. Então eu pedirei aos negros, por favor, não cometam no presente
os mesmos erros cometidos pelos brancos no passado. E procurem separar o que alguns defendem é o fim do racismo ou é a vingança pelo que aconteceu no passado. A consciência negra, eu acho legal. Como também eu acho legal a consciência branca, amarela. Só que ela é interessante até a página 2. Estamos vendo extremos. E nessa semana muito se falou sobre um cartaz, vejam, um cartaz de um homem negro vestindo uma camisa bandeira brasileira, morto, estendido no chão, e um policial armado demonstrando que só o negro, a maioria dos mortos pela polícia é negro. Tá bom, vamos lá. Números são divulgados. Realmente a polícia mata mais negros. Agora, por que não divulgam quem mata mais policiais? Quem assalta mais a população? Quem agride mais indefesos? São jovens brancos ou negros. Não quero dizer com isso que o negro tem índole ruim. Não. Eu quero dizer que números são frios e nem sempre demonstram a realidade que alguns com interesses não muito claros querem fazer valer. Por que quando morre um homem negro, a cor da sua pele é sempre colocada? O mesmo não acontece com o branco. 2 assaltantes foram abatidos pela polícia, os 2 brancos. Não. Agora, 2 rapazes negros abatidos pela polícia. Nos 2 casos, eram assaltantes, bandidos, marginais, que em combate direto com a polícia perderam e morreram. Por que sempre colocar o negro como vítima? E outra, tiroteio. Morreu um policial e um jovem negro. Alguém sabe a cor da pele do policial? Não existem policiais negros? Então, agora, Benedita, Maria do Rosário, que é um lixo que tem que ser varrido do parlamento por todo o seu histórico de inversão de valores, de oportunismo, estão fazendo, juntamente com seus asseclas, um balaio de gato, tempestade em copo d'água, porque um deputado policial arrancou aquele quadro da parede. Ele atentou contra o direito de expressão, de liberdade. Ué, mas ele não tem o direito de se expressar também? Se aquela pintura demonstra a revolta dos negros, de alguns, então, por que ele não pode reagir? E outra, aquele quadro fomenta ódio à polícia, vitimização, generalização. É um crime. Então, se for punir alguém, não punam o deputado que reagiu, mas punam o imbecil que idealizou aquela gravura. E se tivesse igualdade, deveriam colocar ao lado daquela um policial
morto, envolto na bandeira do Brasil, e um jovem negro com a arma na mão, porque também acontece. Só que aí ninguém fala. E jogar a polícia contra a população ou a população contra a polícia apenas ajuda a dar força para o marginal, independente da cor de sua pele. Ou seja, esses infelizes que, em nome de uma ideologia, são capazes de tudo, não pensam no efeito colateral. Ou pensam e não estão nem aí. O importante é dividir o país, tornar o país ingovernável, criar uma doença e se apresentar como cura, porque o que eles querem é voltar ao poder. Então, na Semana da Consciência Negra, eu peço consciência aos negros, que somos 24 horas por dia na situação de brancos, sendo bombardeados, sendo lembrados a toda hora de nossa herança histórica, de nossos erros, de nossos vícios. Agora, nada se fala do negro. E hoje o negro não é um escravizado com algemas ou correntes nos pés. Não. Hoje o negro é um homem livre. E está, sim, cometendo muitos erros. E, por favor, parem de apresentar gráficos dizendo que a maioria esmagadora de gente prejudicada, morta, é de negros e pardos, porque isso aí é lógico. Porque a pele do brasileiro está escurecendo. E hoje somos uma população parda. Então, tudo que colocar a palavra parda estará falando de 70% da população brasileira. Então, parem. Parem com isso. O negro quer igualdade. Eu defendo, apoio e aplaudo. O negro quer direitos onde ele não os recebe. Tá certo? O negro quer respeito, não ser discriminado devido à cor da sua pele. Perfeito. O negro quer a liberdade de colocar em prática a sua arte, a sua religiosidade, a sua forma de pensar. Perfeito. Agora, o negro não tem o direito de extrapolar o seu direito e criar um racismo de vetor invertido. Então, vamos pensar. Na Semana da Consciência Negra, eu peço consciência ao negro. Repito, não comentam hoje os mesmos erros que os brancos cometeram ontem. E se você concorda com o Sofá de Pobre, quer um Brasil de uma só população, independente de cor de pele, independente de religião, de opção sexual, um país unido, com o fim dessa política nojenta que foi imposta desde 2003, tipo gota a gota, homeopática, de vamos dividir fulano contra Beltrano, A contra B. Então, vale, curta esse vídeo. Se não estiver inscrito, quiser nos prestigiar com a sua presença, inscreva-se no canal. E não esqueça de clicar no sino para receber novos vídeos. O Brasil é importante.
O Brasil é o nosso objetivo. E o povo brasileiro como um todo deve ser protegido, deve ter seus direitos respeitados. O que estamos vendo hoje é a tentativa de continuar dividindo o nosso país, disseminando ódio e discórdia.